Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 19 de fevereiro de 2022 e o título é Panem et Circenses. A política do pão, abre aspas. A política do pão e circo, Panem et Circenses no original em latim, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Esta frase tem origem na sátira X do humorista e poeta romano Juvenal, vivo por volta do ano 100 depois de Cristo, e no seu contexto original criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Fecha aspas, fonte Infoescola. Por que certas coisas não evoluem com o passar do tempo? Ainda hoje tal estratégia funciona com sucesso. Os imperadores sádicos substituíram a veste imperial por togas negras e ternos caríssimos, mas a crueldade continua nos mesmos moldes ou até mesmo mais requintada. A cada vez que a insatisfação do povo põe em risco seu disfarce, alguma distração é lançada. Estamos hoje em meio a uma guerra entre o bem e o mal, e mais uma vez os controladores do mundo lançam uma distração para desviar o olhar de suas atrocidades. Contudo, para a sorte da humanidade e azar desses seres sombrios, há sempre aqueles que conseguem ver o que há por trás de tais manobras. Percebem a manipulação e não se dobram a ela. Esses seres despertos foram aumentando ao longo do tempo e acordando um ou outro a cada dia. Ainda são poucos em relação aos que dormem, mas sua força e coragem têm um poder imenso, tão incalculável que nem eles mesmos sabem o potencial que carregam. E nisso está também seu poder, pois mesmo sendo desprezados, ignorados e achincalhados para que se sintam menores e desistam, sua confiança e fé se agigantam a cada tombo. Não há pão ou circo que os faça desviar de seu propósito, de seus princípios e valores. Não há tela que os hipnotize e os faça cegar diante da realidade. E assim segue a história, e novamente serão eles, os corajosos, os visionários, os teóricos da conspiração, a lutar pela liberdade e pela preservação da humanidade. E assim segue a história. Não, essa para baixo. Essa eu já li, né? Mas vou repetir essa parte para não ficar confuso. E assim segue a história, e novamente serão eles os corajosos, os visionários, os teóricos da conspiração, a lutar pela liberdade e pela preservação da humanidade. Embora cansados de tantos combates em tantas vivências, a jornada atual traz as últimas batalhas e seus corações se acendem como imensos faróis a iluminar o trajeto final do imenso túnel da história humana. É hora de manter a fé e seguir a vibração no coração. É hora de fechar os olhos para a ilusão e verdadeiramente despertar para o mundo que queremos criar. Bem, gente, esse texto, olha que coisa interessante. Eu escrevi esse texto em dezembro de 2020. E não sei por que cargas d'água eu não postei esse texto. Engraçado que eu postei assim, eu fiz um post com esse texto no Facebook, mas eu não postei no blog, não coloquei no blog. E esses dias eu estava lá olhando minhas notas para escrever, né, o texto da semana, e eu me deparei com esse texto. E aí eu falei, gente, eu até falei, será que foi eu que escrevi? Aí eu achei lá no Facebook que eu tinha realmente postado. E eu falei, por que será que na época eu não postei no blog, né? Não lancei o texto, escrevi, não coloquei no blog. E ele me apareceu assim, do nada, né? Do nada, né? Coincidentemente, justamente logo depois
da maior semana de pão e circo, né, que a gente tem, que é o carnaval, né? Que é o momento em que, assim, eu acho que hoje em dia muita gente acho que já entendeu, né, essa questão do pão e circo. Muita gente até nem gosta mais de carnaval. E esse ano a gente teve aí situações assim totalmente absurdas, né, aberrações, e que infelizmente, como nós não estamos vivendo em tempos muito normais, né, as leis já não têm às vezes muita, perderam a validade, né? Então a gente vê aí absurdos acontecendo sem nenhum tipo de punição, sem a penalidade que a lei, a própria lei prevê. Quer dizer que a própria letra da lei já não vale mais nada, né? Porque as coisas que estão descritas, previstas ali de forma, né, objetiva, não são aplicadas na realidade. Então fica só ali na teoria, né? Na prática, a teoria é outra, né? Então, esse texto hoje acho que faz mais sentido do que quando eu escrevi. Inclusive quando eu falo aí, né, do que virou, né, o pão e circo romano hoje em dia, não são os imperadores, né, são os engravatados que distraem o povo, que enganam, que oferecem migalhas e vão manipulando a população, né, enganando como se eles, qualquer aquela velha história, não é para o seu bem, mas nada é para o bem. É para o bem de quem, né? Para o bem de quem está manipulando só. E quem está aceitando a manipulação, achando que eles estão sendo favorecidos ou beneficiados em alguma coisa, não percebem que eles são apenas instrumentos para continuarem mantendo o sistema no poder e controlando as massas. E quanto menos informação verdadeira chegarem a essas massas, mais fácil deles controlarem. Então, usar as distrações é uma ferramenta muito eficiente, né? Então, e é engraçado que, mas eu vi muitas pessoas, muitos canais assim, falando justamente de como é impressionante a gente ainda vê, né, essas pessoas que na verdade não, a gente está num momento tão tumultuado, num momento de tanta injustiça, de uma catástrofe financeira, né, sobre o país, e as pessoas estão ali brincando, cantando, comemorando, como se tivesse tudo, né, fosse o país das maravilhas, comemorando o quê, cara pálida? Né? A gente era um momento, se as pessoas se unissem da mesma forma, né, fossem para as ruas, defender os interesses dela da mesma forma que eles seguem trios elétricos, com gente que está ganhando dinheiro para enganá-los, para manipulá-los, para contarem mentiras para eles e para mantê-los sempre ali no cabresto, as coisas seriam diferentes. Né? Infelizmente, muita gente não quer, não, tem gente que não tem interesse. E a gente vê acontecer muito aí, né, essa questão da paralaxe cognitiva, né, dessa dificuldade que as pessoas têm de enfrentar os fatos. As pessoas querem se apegar a uma mentira fofa, não querem enfrentar os fatos. E a gente vê muitos vídeos aí, hoje em dia tá assim, estourando de vídeos de pessoas comprovando o quanto a ideologia distorceu e, de uma certa forma, olha, parece que derreteu, né, o cérebro das pessoas. Elas não conseguem mais fazer raciocínios lógicos. Você pode esfregar o fato na cara da pessoa e ela vai estar negando aquilo que ela está vendo. Ela não consegue aceitar o que ela está vendo, porque ela criou uma fantasia, uma ilusão
a qual ela se apegou de uma tal forma que ela não está conseguindo mais se conectar à realidade. Então, você chega numa pessoa e pergunta, e quantos vídeos tem que chega na pessoa e pergunta: ah, por que você defende tal coisa? Por que você fala, isso é bom para você? A pessoa, não, eu acredito, isso é bom para mim, é a minha escolha. Tá, mas por quê? Por que é bom? A pessoa não sabe explicar. Ou então essas pessoas que ficam usando, né, aquelas famosas palavrinhas, xingando, né, quem elas entendem como oponente, como inimigo, aí xinga de tudo quanto é ista da vida. E quando você pergunta para a pessoa se ela sabe o que é aquilo que ela está dizendo, ela não sabe. Então é por isso que a gente às vezes, né, vê como é que a gente vai sair dessa situação se as pessoas foram assim, foram e continuam sendo manipuladas, né, pelo pão e circo, né, pelas distrações, para que elas não olhem para a realidade, para que elas fiquem sempre olhando para as ilusões. A gente continua vivendo o mito da caverna de Platão, né? As pessoas ali acorrentadas, olhando para as sombras que os controladores produzem, né, usando as fogueiras, e elas acham que aquelas sombras é tudo que existe, é tudo que a vida é aquilo, que a realidade é aquela. E ai de quem tente mostrar a elas que não, que aquilo é só uma caverna e que a vida está fora dali. A vida real acontece fora dali, que há luz no mundo, que não é só aquelas sombras, que a vida é muito mais do que ficar olhando para aquelas sombras, né? Então, aí a gente vê, né, essas pessoas aí nessas festas, nesses trios, nesses blocos de carnaval e, e com atitudes tão indecentes, muitas vezes as pessoas acham que é, é um momento que elas podem extravasar, quer dizer, de uma certa forma elas estão extravasando o que elas têm de falta de caráter, falta de moralidade, falta de valores, né? Porque uma pessoa que vai e se sujeita a fazer tantas coisas abjetas que a gente acaba tendo aí informação que acontecem, né, aí no carnaval, uma devassidão, aí uma promiscuidade, só entra nisso a pessoa que já carrega isso dentro dela. Infelizmente tem muita gente, né? Aí depois, né, passou o carnaval, aí fala, não, foi só aquele momento. Quem não tem, e quem não tem esse tipo de desvio de conduta, não vai utilizar, não vai fazer isso em lugar nenhum. Não adianta falar que, não, foi só no carnaval, é só nesses dias. Não, a pessoa tem, é do caráter dela. Que quem é uma pessoa correta, quem é uma pessoa decente, não vai se meter num negócio desse, né? E aí a gente vê o quanto os valores do país estão distorcidos, né? E a mídia, né, que contribui muito para isso, tanto é que tem gente ainda que, ao invés de buscar informação, de buscar o que vai realmente fazer diferença na vida dela, tá aí perdida vendo novela e aqueles programas de baixo nível que fica que são totalmente manipulados, as pessoas acham que aquilo está acontecendo ali, que é tudo espontâneo, e nada, é tudo manipulação. E as pessoas estão ali acreditando e seguindo novelinha, e enquanto os poderosos se aproveitam justamente, né, dessa falta de interesse em cuidar da própria vida e em buscar conhecimento, em preservar valores, né? E a gente viu aí nesse carnaval que foi a maior aberração, acho que de todos os tempos, maior, foi escandaloso o que foi feito aí. Mas eu acho que o tiro saiu pela culatra, né? Porque eu acho que quando tinha acreditado, né, que às vezes de dar corda para o próprio lá que quisesse, que está se achando por cima, né? Então você vai dando corda, para a pessoa se enforca com a corda. Por quê?
As pessoas, quando elas acham que elas estão acima do bem e do mal, acima de tudo, elas começam a perder a mão, começam a extrapolar. Aí chega num momento em que ultrapassa todos os limites. E aí isso causa né, um expõe demais, e aí começa a ter ali, as pessoas começam a perceber, e isso pode causar um efeito, né, contrário ao que elas esperavam. Eu acho que tem muita gente agora acordando, percebendo que chegamos num limite que está insuportável, né? E muita coisa sendo exposta, e justamente dessa manipulação toda que a mídia faz, que os artistas fazem, e aí a gente vê que a gente perde tanta coisa importante, né? Acreditando nessas mentiras que eles contam e nessas distrações que eles usam para manter as pessoas ali escravizadas praticamente, né? Porque eles delimitam a mente das pessoas, eles as fazem com que as pessoas parem de raciocinar de forma lógica, sempre as iludindo e voltando a olhar para elas, para as coisas que na verdade, não fazem sentido para a vida delas, né? E a gente vê aí certos influencers, né, que com conteúdos inúteis, fúteis, que não trazem benefício nenhum, sendo idolatrados, crescendo, ganhando fortunas, né, com a idiotização, na verdade, das pessoas. E enquanto isso, coisas importantes que a gente vê essa semana, vários vídeos surgiram, e engraçado que humoristas começaram a falar, a gente tem que falar de algo que é sério, né? Que é assim, você vê influenciadores tão fúteis, né, com tantas futilidades aí sendo seguidos como modelos, como padrões, como relevantes, inclusive a própria mídia falando, né, de uma tal de influencer aí, que é uma referência, que ela é a mulher mais relevante no momento, que não traz nada de conteúdo de valor, enquanto uma pesquisadora que gastou 25 anos da vida dela aí, não teve visibilidade, não teve apoio, não conseguiu manter uma patente internacional de uma pesquisa que realmente traz benefício, que traz algo de precioso, de valioso para a humanidade, né? Porque acho que todo mundo aí tem visto se falar, né, da doutora lá que desenvolveu o, uma, um medicamento, uma substância, né? Na verdade é uma técnica, né? Que consegue com essa substância, ela consegue fazer com que pessoas que perderam os movimentos consigam recuperá-los, né? Consigam voltar a andar, consigam, inclusive tetraplégicos consigam recuperar os movimentos, inclusive um rapaz que voltou a andar e levar uma vida praticamente normal. Isso é algo relevante. Essa seria uma mulher relevante, mas não. A outra aí que está só com conteúdo de vida fútil, né, mostrando uma vida perfeita, que na verdade de perfeita acho que não tem nada, né? Então ela está vendendo uma ilusão, é mais relevante para a mentalidade, né, da população do que alguém que está desenvolvendo uma pesquisa que vai salvar vidas, que vai recuperar vidas, que vai trazer esperança para muita gente. E é isso que a gente está vendo, né? Infelizmente, essa tática do pão e circo por mais que a sociedade evolua, algumas coisas que são arcaicas, né, que já deveriam ter sido extintas, continuam servindo de ferramenta para controle, né, da humanidade.
mas eu acho que estamos chegando num momento realmente em que muita gente está percebendo já, né? Está vendo as ilusões. E tem pessoas que, por mais que vejam, elas não querem acordar, elas querem se manter apegadas à ilusão que elas criaram para trazer conforto para elas. Porque justamente quem cai nessas manipulações são aquelas pessoas o quê? Que usam o vitimismo, né? Pessoas que não têm coragem para ir atrás, para ir buscar, para ir correr atrás do que elas querem realizar, e elas preferem se colocar na posição de vítima, que é mais confortável, né? E, e achar que o mundo deve a elas, que o mundo todo precisa salvá-las, né? Que tudo que a salvação vem de fora, que vem do outro, que o outro que está numa posição melhor tem obrigação de cuidar dela, que está numa posição mais em desvantagem. Mas o outro já esteve nesse lugar. Muitas vezes aquele outro que ela está olhando e invejando saiu de lugares até mais difíceis do que o dela, só que foi buscar, não se colocou no papel de vítima, né? Teve atitude, acreditou nele mesmo, teve coragem, esforço, mérito, né? E essas pessoas que gostam de ficar aí né, na manipulação, que aceitam a estratégia do pão e circo, são as pessoas que não têm coragem, né? Que querem o resultado, mas não querem o esforço, não querem ter o trabalho. Elas querem ter o que o outro conquistou, mas não quer ter o trabalho da conquista. E são as pessoas que aceitam, né, essas narrativas porque é confortável, que é algo que justifica a falta de atitude e a covardia delas. Então, e agora eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa muito ter atitude e a gente precisa muito de união para conseguir reverter tudo isso, principalmente no nosso país. É um momento decisivo de que as pessoas têm que tomar atitude, não ficar esperando que as coisas caiam do céu. Porque nós estamos passando por um momento muito crítico, tanto em valores morais, com injustiças acontecendo, e aconteceram por quê? Porque a gente foi permitindo que essas coisas avançassem. É nessa coisa de não se posicionar, de evitar conflito, e não sei o que, a gente foi permitindo que isso avançasse. E agora não vai ter salvador que consiga resolver. É a gente mesmo que tem que começar a se posicionar, negar esse espetáculo pavoroso, né? Que as arenas, né? Que quando dos romanos, onde começou essa estratégia do pão e circo, né? Da distração e das migalhas, né? Para sobrevivência, as pessoas sobreviviam, né? E a gente não está aqui só para sobreviver, a gente está aqui para viver, para contribuir, para produzir e para, principalmente nesse momento aqui, fazer parte dessa mudança na nossa história, na história da humanidade em geral. E é por isso que a gente está vendo essa batalha entre o bem e o mal mesmo, uma batalha que está se desenrolando aí e a gente tem que escolher qual é o nosso lado. A gente tem que fazer parte. A gente não pode ficar esperando, né, que outros façam o trabalho que pertence a nós, sendo que a gente permitiu, a gente também abriu mão de muita coisa, aceitou aí o tal do politicamente correto, né, não se posicionou, e agora as coisas tomaram uma proporção em que vai ser mais trabalhoso, mas a gente tem como reverter. E justamente neste momento a gente vê que muita gente está percebendo que a gente chegou num limite. E as pessoas estão tentando, né, se unir e realmente colocar a voz, se colocar ali no papel em que possa contribuir com alguma coisa, né? Então, se tem manifestação, quem pode ir tem que ir, quem não pode ir, se manifeste nas redes sociais, que ainda nós podemos nos manifestar e a gente tem que usar muito este poder que ainda nos resta.
para que a gente não corra o risco de perder de vez até a possibilidade e a liberdade de se expressar e de se posicionar. Então, esse é um momento decisivo da gente acabar, né, sair dessa manipulação, sair das distrações e não aceitar mais o pão e circo para servir de desvio, que a gente desvie o olhar, que a gente não enxergue a realidade dos fatos e permita que o sistema continue nos controlando, nos manipulando e, de uma certa forma, a cada dia mais nos silenciando. Então é momento da gente assumir o lado do bem ou do mal, né? A história do muro, né? Do muro dos anjos, né? Do bem, do lado do bem e do lado do mal. O lado do mal não tenta convencer quem está em cima do muro, porque ele sabe que quem está em cima do muro já pertence a eles, né? Porque quando os bons silenciam, o mal avança. É como aquela frase, né, do Martin Luther King, que é: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque os mornos, né, os isentos, normalmente são os responsáveis pelas piores situações, pelos piores momentos da humanidade. Porque se eles tivessem dado força para o lado do bem, o mal não avançaria com tanta facilidade. E como eles não se posicionaram, eles deram força para o lado, né, do mal. Então, que a gente assuma agora o nosso papel, que a gente se posicione, que a gente não tenha medo, que a gente não ache que a gente não tem utilidade, que a gente não tem força. Todos nós temos potencial para contribuir, para mudar a situação do nosso país e do nosso planeta, né? Uma formiguinha sozinha, ela é frágilzinha, apesar de que as formigas, mesmo elas, uma formiguinha sozinha, ela vai lá, ela carrega uma folha enorme e ela acredita, né? E que ela está fazendo a diferença, ela vai. Agora você imagina um formigueiro inteiro, né? O trabalho, o potencial que tem esse formigueiro inteiro. Então, assim, cada formiguinha é importante, cada formiguinha é fundamental para que a gente consiga realmente construir um mundo melhor, um mundo que a gente quer para nós e para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que a gente ama. Então, aí vamos assumir a nossa força, acreditar que nós podemos, que a gente vai chegar lá, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.